Olha, expectativa no Tribunal de Justiça pelas oitivas dos deputados Augusto Bezerra e Paulinho das Varzinhas. Naquele famoso caso do suposto esquema de desvio de verbas de subvenção da Assembleia Legislativa, um dos maiores escândalos de corrupção envolvendo parlamentares aqui no estado. Na denúncia, o Ministério diz que existe uma organização criminosa que se articulou para usar recurso público em benefício pessoal. Nós vamos agora ao vivo ao Tribunal de Justiça de Sergipe, onde está a nossa papitinha Candice Matos. Candice, os deputados já foram ouvidos? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Os deputados ainda não foram ouvidos, mas está previsto sim para o dia de hoje todas as oitivas dos 10 réus desse processo de subvenção. E aí a gente já pode listar esses réus, que são a Alessandra Maria, a Ana Cristina Varela, o deputado estadual Augusto Bezerra, a Clarice Jovelina, que geria a Associação Mama Nova, que foi o centro onde tudo aconteceu, Edelvan Alves, José Agenilson, Nolé Feitosa, Paulo Ragenbeck e Wellington Luiz. Até agora já foram ouvidos Nolé Feitosa, José Agenilson e nesse momento a Clarice Jovelina ela está ali dentro da Câmara Criminal sendo sabatinada tanto pelos advogados como também pelo juiz Leonardo Santana. E chama a atenção exatamente nessa denúncia do Ministério Público, Tiago, essa situação da existência de uma organização criminosa, como você mesmo disse, que se articulou para se utilizar de recursos públicos em situação ilícita, segundo o Ministério Público. E eles se basearam em rendas dessas pessoas investigadas, principalmente dos dois deputados, Augusto Bezerra e Paulo Ragenbeck. Eles estão aqui, num espaço reservado aqui do plenário, aguardando o momento de eles serem ouvidos. Essas rendas indicam o seguinte: o deputado Augusto Bezerra tinha uma renda de cerca de R$380 mil. E entre 2013 e 2014, mesmo com essa renda, se chegou a movimentar cerca de R$3 milhões nas contas bancárias dele. A mesma situação com o deputado estadual Paulo Ragenbeck. Ele tinha uma renda de cerca de R$378 mil entre 2013 e 2014 e movimentou cerca de R$1,5 milhão de reais. Nesse momento, olha, a movimentação é porque deve ter acabado o depoimento da Clarice Jovelina. E a gente vai continuar aqui acompanhando tudo e trazendo todos os detalhes dessas oitivas. Já já a gente volta, Tiago continua aqui, vamos ver toda essa movimentação e trazer para o telespectador do Balanço Geral em primeira mão. Segue com você no estúdio. Obrigado, Candice Matos, pelas informações. Nós vamos acompanhar de perto. Quero saber até onde isso vai dar, viu? É preciso entender o seguinte: gestor público precisa entender que não está vivendo mais no século passado, não. Os órgãos de fiscalização estão atuando e atuando forte. Nesse caso das subvenções, tinham cheques dessas supostas instituições que retornavam nominalmente. Isso eu vi, não foi ninguém que me disse, não. Eu vi. O cheque era devolvido para o parlamentar de forma nominal. Tirar onda com a cara de todo mundo. Teria a certeza de uma certa impunidade. Pelo amor de Deus, viu? Olha, vamos voltar a falar sobre as oitivas dos deputados Augusto Bezerra e Paulinho das Varzinhas, suspeitos de participação do caso do desvio de verbas de subvenção da Assembleia Legislativa. Vamos voltar ao vivo com a repórter Candice Matos, que acompanha as oitivas e nos traz outras informações. Candice, mais uma vez. Tiago, olha, o depoimento mais demorado desta manhã foi o do Nolé Feitosa. Também, ele que foi indicado como principal articulador dessa organização apontada pelo Ministério Público. Nesse depoimento, Nolé admitiu de que existia uma combinação entre os envolvidos, em que foi uma combinação feita a partir de uma negociação entre ele, Edelvan, e o deputado estadual Augusto Bezerra, e que nessa combinação houve uma certa determinação do
parlamentar em destinar 90% para ser devolvido desse recurso que viria da subvenção para a Amanova, 90% seria devolvido para o próprio parlamentar e os 10% restantes seria repartido entre essas pessoas operadoras, indicadas como operadoras pelo Ministério Público, na seguinte porcentagem: 3% para a Nolé, 3,5% para Clarice Jovelina, que era presidente da Amanova, 1,75% para Alessandra Maria, tesoureira, e 1,75% para o Edelvan. Olha, o Nolé admitiu que chegou às mãos dele cerca de R$64 mil em todo esse esquema. E disse que para Clarice Jovelina, esse valor chegou a cerca de R$80 mil. E aí a defesa quis saber mais detalhes. Eu estou aqui ao lado exatamente do advogado de defesa dos deputados estaduais. E o que a gente percebeu, doutor Aurélio Belém, é que a defesa tentou buscar no depoimento de Nolé Feitosa algumas contradições. O senhor acha que houve isso e é nisso que a defesa vai se valer? As contradições do depoimento de Nolé foram nítidas, né? Nós questionamos, inclusive fizemos um comparativo do que ele falava hoje e do que ele falou em sua delação. Encontramos divergências fundamentais. Então, por exemplo, a presença do deputado ou não na agência bancária. Houve uma contradição. Antes não estava presente, hoje está presente. O que se percebe é uma busca incessante por benefícios processuais para salvar a própria pele, né? E não há... Falar é fácil, difícil é provar. Dizer que houve uma combinação sem demonstrar de onde tira essa conclusão é muito fácil. Estou até hoje, durante todo esse processo, esperando a prova de que esse dinheiro retornou. Inclusive, os depoimentos seguintes ao depoimento prestado pelo Nolé, que foram da presidente e o da tesoureira, foram em sentido inverso. Ou seja, que o deputado não esteve na agência bancária e que a presidente da associação nunca entregou nenhuma quantia em dinheiro ao deputado. Sempre todo o dinheiro era repassado ao próprio Nolé, que nessa mesma época construiu um posto de gasolina. E qual é essa relação que a gente sempre pergunta entre Nolé e o deputado estadual Augusto Bezerra? Existia uma relação de confiança? Existia uma relação política. Nolé foi candidato a vereador no município de Salgado e contou com o apoio do deputado Augusto Bezerra em eleição passada. E eles mantinham esse apoio político, né? Um apoiava o outro em suas candidaturas. E a partir disso, com a destinação dessa verba de subvenção pelo deputado Augusto Bezerra a essa associação, o Nolé viu uma grande chance de salvar a sua própria pele, fazendo uma delação premiada e tentando se livrar de um problema. Agora, eu vou trazer para o telespectador agora com exclusividade uma informação que o doutor Aurélio vai me falar agora, vai nos passar, na verdade. Vou pegar ele de calça curta, porque é sempre assim que a gente faz. Hoje termina a fase de instrução do processo. E existia uma medida restritiva, o afastamento dos deputados estaduais, ele se mantinha porque era até essa fase de instrução para não haver uma interferência desses parlamentares nas testemunhas, nessa conversa com as testemunhas. Acaba hoje. Vocês tentaram numa esfera federal, antes desse momento, e foi negado o pedido de volta dos parlamentares. Mas hoje esse pedido vai ser feito? Segunda-feira os deputados podem voltar à Assembleia Legislativa? A nossa expectativa é que voltem, né? Até porque o cumprimento da própria decisão do relator, do desembargador relator, que colocou um termo final ao afastamento, ou seja, o afastamento dos parlamentares e das servidoras devem durar até a instrução. A instrução termina hoje. Então, imediatamente nós vamos fazer o requerimento para que se cumpra a própria decisão do desembargador e a expectativa é que eles retornem ao cargo num prazo rápido. Ou seja, segunda. Dependendo do desembargador relator. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral, doutor Aurélio. A gente continua a acompanhar. O deputado estadual Augusto Bezerra deve ser ouvido já no início da tarde, Paulo Ragenbeck apenas no final. E a gente continua a acompanhar a cobertura completa. Você vê no Jornal do Estado logo mais à noite. Valeu, Papitinha. Obrigado. Um abraço para Aurélio Belém. Olha, a advogado de defesa é sempre assim, né? Está atrás de detalhes que podem fazer a diferença num processo como esse, então, hein? E que diferença, né? Tendo em vista aí que os deputados, acreditem, podem retornar segunda-feira. Imagina os dois lá sentados na sessão plenária, né? Eu queria estar lá naquele dia, naquele momento, nessa hora, só para olhar para a cara deles, viu?